Boa noite, pessoal. Hoje é dia 22/4 de 2020, agora são 22 horas e 8 minutos. E eu ia explicar aqui o funcionamento do robô N-Candles, tá? Na sua versão atual. Eu estou aqui com a plataforma MetaTrader 5 aberta, tá? Para uma conta Netting, tá? Da conta Rico, uma conta demo aqui da Rico, tá? O robô opera em todas as corretoras e opera também no mercado de Forex, tá? E no mercado de B3, tanto no mercado de B3 quanto no mercado de Forex. E também opera tanto em conta Netting quanto em conta Edge, tá bom? Funciona em conta Netting e conta Edge, tanto para o mercado de B3 quanto para o mercado de Forex, tá? Então eu estou aqui com a plataforma MetaTrader 5, eu vou adicionar aqui um ativo, tá? Somente para fazer uma demonstração aqui no gráfico. Vou colocar o nosso ativo do mini índice atual, que é um IM20. Vou adicionar aqui o gráfico, né? Adicionar novo gráfico, um IM20. Tá? Vou maximizar aqui o meu gráfico e vou colocar o robô aqui no gráfico, tá bom? Então eu tenho ele aqui, a versão para B3, só uma versão de demonstração. Lembrando que também tem a versão para Forex. Primeiramente eu vou aqui na aba comum. Tá? Nessa aba comum eu tenho que selecionar essas duas opções, permitir modificação na configuração dos sinais e permitir negociação automatizada. Aqui em parâmetros de entrada, tá? Eu tenho aqui os parâmetros que eu vou começar a explicar um por um, tá bom? Primeiramente eu vou clicar aqui em OK e vou explicar aqui no gráfico, eu acho que de uma forma mais adequada, como é que o robô funciona, tá? Vamos colocar aqui um gráfico menor, só para poder melhorar um pouco aqui a visibilidade, tá? Então, legal. Eu vou até diminuir um pouquinho aqui. Legal, vamos lá. Eu tenho aqui, pessoal, o High-Low, tá? Activator, que ele pode ser habilitado ou desabilitado, tá bom? Você pode habilitar ou desabilitar o High-Low Activator, tá bom? Então o robô ele funciona de acordo com contagem de candles. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui uma opção, por exemplo, essa parte aqui, ó. Vamos supor que eu escolhi um candle. Se eu escolher um candle, todo candle ele vai fazer uma compra ou uma venda. Por exemplo, ele fez um candle, esse candle fechou negativo, na abertura do próximo candle ele faz uma venda. Esse candle fechou positivo, na abertura do próximo candle ele faz uma compra, tá? E assim ele vai indo. Se eu escolher, por exemplo, dois candles, ele só vai fazer uma venda se ele fizer dois candles negativos na sequência. Aqui ele fez um candle negativo, fez dois candles negativos, na abertura do terceiro candle ele vai fazer uma venda, tá? Vamos supor que eu escolhi três candles. Ele fez 3 candles negativos, tá vendo? 1, 2, 3 negativos. Na abertura do quarto candle ele vai fazer uma venda. Assim, mesma coisa se fosse positivo. Se eu escolher, por exemplo, 2 candles positivos, aqui, por exemplo, ele fez um candle positivo, 2 candles positivos. Na abertura do terceiro candle ele faz uma compra, tá? Agora, quando ele for abrir o próximo candle, ele vai olhar para trás. Olhando para trás, a partir desse candle, não são 2 candles positivos também? Legal, então ele faz mais uma compra. Quando ele abrir o próximo candle, ele vai olhar para trás. Não são 2 candles positivos para trás? Então ele vai fazer mais uma compra. Então tá vendo quanto ele vai seguindo a tendência. Quando ele for fazendo candles positivos, ele vai comprando mais. Quando ele for fazendo candles negativos, ele vai vendendo mais, tá? Mas assim de acordo com a quantidade de candles que você definiu. Que você pode definir de 1 até 5 candles. Agora, e se o High-Low estiver ligado? Se o High-Low estiver ligado, ele só vai fazer entrada de acordo com o High-Low. Por exemplo, ele só vai fazer entrada de venda se o High-Low estiver negativo. Tá vendo? Os candles estão abaixo do High-Low. O High-Low está negativo. E ele só vai fazer entrada de compra se o High-Low estiver positivo. Tá vendo? Os candles estão acima do High-Low, então o High-Low está positivo. Então, com o High-Low ligado, só faz compra acima quando o High-Low estiver verde, positivo, e só faz venda quando o High-Low estiver vermelho, ou seja, negativo. E contra a tendência? Contra a tendência é o contrário, pessoal. O High-Low está positivo. Ele fez a quantidade de candles verdes aqui,
os candles de compra da quantidade que você definiu lá no robô, ao invés de fazer uma compra, ele vai fazer uma venda. E aqui, quando o high low estiver negativo e ele pegar a quantidade de candles que você definiu de mesma cor, ou seja, os candles vermelhos, que são os candles negativos, ele vai fazer, ao invés de fazer uma venda, ele vai fazer uma compra. Então, contra a tendência, no lugar de compra faz venda, no lugar de venda ele faz compra, tá? Então ele vai entrando de acordo com a tendência, tá? Se ele pegar uma tendência forte, ele vai embora. Por exemplo, se eu escolher 2 candles aqui, olha só, o high low tá, se você habilitou o high low, né? Que você pode habilitar ou não. O high low está positivo. Ele fez 2 candles positivos. Na abertura desse terceiro candle aqui, ele faz uma compra. Esse candle também não fechou positivo. Então, na abertura do próximo candle, ele vai fazer mais uma compra. Esse candle também não fechou positivo. Então, na abertura do próximo candle, ele faz mais uma compra. Então, ele vai fazendo mais compras sucessivas de acordo com a tendência, caso os candles vão fechando de mesma cor. Aí você pode perguntar, Evandro, mas quer dizer que o robô vai ficar 1 hora com 200 contratos? Porque ele vai começar a comprar um, depois compra mais um, depois compra mais um, depois compra mais um. Não, pessoal. Tem uma opção dentro do robô que você pode definir o volume máximo da operação, que é o máximo de contratos que eu quero que ele chegue. Tá bom? Então vamos lá. Entrando lá no robô, eu vou explicar os parâmetros ali, tá bom? E vou explicar essas partes também. Lembrando que ele tem aqui também um painel gráfico, tá bom? Que mostra o seu ativo, o número mágico, mostra o número da conta, o ganho que você teve no dia, a perda do dia, o lucro total do dia, a cotação do dia, o seu lucro corrente, que é o mesmo lucro que aparece aqui, a quantidade de contratos de compra, a quantidade de contratos de venda. Por que eu separei? Porque você pode estar provavelmente utilizando em conta Edge. Então as compras e as vendas, as posições são separadas, por isso que eu coloquei dessa forma. Quantidade de posições abertas. Para a conta Edge, isso é importante, porque ele vai mostrar a quantidade de posições abertas. Mas aqui na conta Netting, isso não vai fazer diferença. Porque aqui ele sempre vai estar com uma posição aberta apenas, né? Aqui ele mostra também a data e a hora. Ele mostra a posição atual, se estiver zerado ou posicionado. Ele mostra o saldo e a garantia de lucro, saldo, operação e garantia de lucro, eu queria explicar lá dentro do robô. A agressão, quantidade de negócio, porcentagem de comprador e porcentagem de vendedores, irei explicar dentro do robô também. Quantidade de acertos que você teve do dia, por exemplo, se você teve 1 de 1, quer dizer, quantidade de trades, né? Se você acertou 1 de 1, 100%, 1 de 2, 50%, 1 de 0, 0 de 1, quer dizer que você não acertou ainda trades naquele dia, tá? Então aqui ele vai mostrando a quantidade de trades que você acertou, da quantidade total e a porcentagem de acertos. Próximo candle, a quantidade de candles, de segundos na verdade, que faltam para fechar aquele candle, tá bom? E a meta diária, aqui é para você saber se a sua meta diária foi batida no dia. Caso ele bata a meta diária, ele vai aparecer parabéns, é meta batida. Caso que a meta não seja batida, vai aparecer meta não batida aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, dentro do robô, na aba comum, você tem que lembrar de habilitar essas duas opções. E aqui fora do robô, aqui pessoal, ó, negociação automatizada. Clica, você tem que clicar. Tá vendo que ficou verdinho? Aqui tá verdinho. E aqui o robozinho também, aqui pequenininho, também tá verdinho. Então o robô tá apto para começar a operar. Se um dos dois estiver vermelho, ele não vai operar, tá bom? Isso é uma coisa. Então vamos lá. Parâmetros de entrada, aba do robô. Primeiro, eu posso escolher a favor da tendência ou contra a tendência. Lembrando que, aquilo que eu falei, o que é contra a tendência? No lugar que tem que comprar, ele vende. No lugar que tem que vender, ele vai comprar. Ele vai fazer a operação contrária. Tempo gráfico. Eu vou escolher o tempo gráfico que eu quiser. Vamos supor aqui gráfico de 5 minutos, tá bom? Você pode escolher o tempo gráfico que você quiser, que vai refletir no tempo gráfico aqui de fora. Não adianta você querer modificar o tempo gráfico aqui fora do robô, aqui no gráfico, ele não vai deixar. O tempo gráfico que é válido é o que está dentro do robô. Não, o que está fora, simplesmente ele vai refletir o que está dentro do robô. Relógio das operações, se você ligar, ele vai funcionar o horário de início, de encerramento e de término das operações. Caso você desligue o relógio, ele não vai funcionar
funções aqui de horário, tá? Para que você tem que desligar o relógio? No caso, se você quiser operar tanto swing trade quanto position trade, que ele vai entrar numa operação num dia e pode você ficar de um dia para o outro, ou vários dias, ou até semanas ou meses posicionado naquela operação, então você deixa esse relógio aqui desligado, tá? Horário de início das entradas, quando o robô vai começar a fazer entradas naquele dia. No caso aqui eu coloquei 9h30 da manhã, quando ele vai começar a operar no dia. Encerramento das entradas. O horário de encerramento das entradas é quando o robô vai parar de fazer compras e vendas no dia, tá, pessoal? Não quando ele vai zerar todas as operações. Aqui ele vai parar de fazer compras e vendas naquele dia. Agora, se ele fez uma entrada, por exemplo, antes das 16h30 ou até 16h30, e ele passar desse horário às 16h30, ele vai continuar posicionado. Mas quando chegar aqui no horário de término das operações, às 17 horas, ele vai finalizar todas as operações abertas. Eu tenho aqui também o horário de intervalo de negociações. Eu tenho 3 opções. No caso, vamos supor que eu quero que entre 9 e 40 até 10h20, eu não quero que o robô faça entradas durante esse horário, porque é um horário de intervalo. Pode ser novas entradas, tá, pessoal? Não que ele vai zerar as operações aqui, ele não vai fazer novas entradas durante esse horário. Normalmente pode ser em virtude de alguma notícia que você ouviu, né, que possa impactar o resultado do seu trade. Descendo aqui mais, eu tenho também, escolho os dias de operação. Eu posso escolher os dias que eu quero operar. Ligado é o dia que vai funcionar e desligado, naquele dia ele não vai funcionar. Se eu não quiser operar de segunda, eu posso desligar segunda, tá? Nome da configuração. É o nome que você pode colocar, o nome que você quiser. Eu coloquei aqui N Candles. Escolha o painel gráfico. Eu coloquei 2 opções de painéis, pessoal, tá? Que você pode escolher o painel que se adeque melhor à sua resolução de tela. Enviar notificações no celular. Aqueles que quiserem saber como funciona essa opção, né? Aqueles que fizeram aquisição do robô e quiserem saber como funciona, entre em contato comigo que eu vou explicar como funciona essa opção, tá? Como configurar, tem que baixar um aplicativo no seu smartphone, tem esses passos que devem ser seguidos. Número mágico, caso você esteja operando em conta Netting, não vai ter tanto problema, mas se estiver operando em conta Edge, se você quiser utilizar o robô, por exemplo, no mesmo ativo ao mesmo tempo, com tempos gráficos diferentes, você tem que colocar para cada robô um número mágico diferente, tá? O slippage ou desvio, vamos supor que era para você ter entrado na operação a 100 mil pontos, mas por causa da volatilidade do mercado, acabou entrando num valor muito além ou muito aquém daquilo que você queria. Então o slippage é para que ele não entre num preço muito fora daquele que você queria entrar. Se você colocar, por exemplo, 50 pontos aqui no mini índice, tá? Quer dizer que era para entrar 100 mil, eu aceito que ele entre no máximo até 100.050, tá? O spread máximo aceito são as diferenças entre compra e venda. Você não vai ter problema nisso na B3, mas no Forex, o spread ele é muito alto, a diferença entre compras e vendas, dependendo do horário do dia, dependendo do ativo, tá? Às vezes o spread pode estar muito alto. Aqui, por exemplo, no mini índice, o spread é de 5 pontos na B3. No dólar é de meio ponto. Agora lá no Forex o spread pode ser maior, tá? Latência máxima aceita, a velocidade que as ordens elas são executadas na corretora, tá? Então você pode definir a latência máxima que você aceita para ele fazer entrada naquele trade, tá bom? Então aqui, por exemplo, vamos ver aqui no meu computador. Neste momento, o meu computador está marcando aqui 26, tá? Esse número ele vai modificando. 26 está alto, tá, pessoal? Normalmente, a latência interessante no mínimo 12 milissegundos, né? Pelo menos 12 milissegundos. Normalmente tem servidor VPS aí, que ele coloca a latência das operações, velocidade das ordens, chega a 1.8, tá? Então, é importante que essa, olha lá, mudou para 11.69 milissegundos agora, tá vendo?
Então é importante que seja pelo menos 12, na minha opinião, tá? Quantidade de candles conforme eu informei ali, né? Para que ele possa fazer entrada. Quantidade de candles de mesma cor, no máximo 5. O tipo de operação, se você quer operar só comprado, só vendido ou compra e venda. Parar após X trades por dia. Você pode definir, por exemplo, eu quero que ele faça no máximo 3 trades no dia e depois ele não opere mais. Quantidade de contratos, eu coloquei aqui 1. E se for, por exemplo, índice cheio, 5, 10, 15, pula de 5 em 5. E se for mini dólar, 1, 2, 3, 4, 5, igualzinho mini índice. E se forem ações, 100, 200, 300, somente lotes, tá, pessoal? E se for mercado de Forex, você pode usar 1, você pode usar 0.1, você pode usar 0.01, que são os microlotes, tá bom? Agora, stop gain, stop loss, sempre em pontos, tá? Se for, por exemplo, mini índice, 500 e 500 pontos, por exemplo. E se for um mini dólar, 10 e 10 e 5, por exemplo. 10 e 5 pontos. E se for no mercado de ações, eu vou colocar aqui valor, R$1, R$20, R$30, tá bom? E se for no mercado de Forex? Mercado de Forex você vai usar em pontos também. 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos, tá bom? Vamos lá. Ou você pode deixar zerado se você não quiser usar também, né? Tem essa opção aqui. Volume máximo da operação conta netting e número máximo de posições conta edge. Então você tem que saber que tipo de conta você está usando. É netting ou edge? É netting? A minha é netting. Está escrito aqui, ó. Netting, tá vendo? Então o volume máximo da operação é o máximo de contratos que ele vai chegar naquela operação. Cada entrada vai ser um contrato. Lembra que eu falei que quando os candles vão fazendo candles de mesma cor, ele vai fazendo mais entradas? Então, se ele fez uma entrada com um contrato e fechou, por exemplo, fez uma entrada de compra e aquele candle fechou positivo, no próximo candle ele vai comprar mais um, vai ficar com 2 contratos. E se aquele também fechar positivo, no próximo candle compra mais um, fica com 3. E se fechar positivo, compra mais um, fecha com 4. Então ele vai fechando e vai somando a quantidade de contratos. Agora, e se ele começar a comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daqui a pouco eu vou estar com 50 contratos, não é? Talvez você não queira isso. Então aqui você define o volume máximo da operação. Eu quero que chegue no máximo, por exemplo, a 5 contratos. Tá? Aqui não precisa mexer, minha conta não é edge, então nem vou me preocupar com esse parâmetro aqui. Vamos lá, break even e trailing stop. Vou abrir um bloco de notas, vamos explicar. Vamos supor que a minha configuração foi assim. Quantidade de pontos para ativar o break-even, 50. Ajuste do stop loss, 0, ajusta para o preço de entrada, tá vendo? Então eu vou deixar 0. Trailing stop, é que o break-even tem que ser maior que 0, tá bom? Para o trailing stop funcionar. Então o trailing stop depende do break-even, mas o break-even não depende do trailing stop. Você pode usar o break-even sozinho? Pode. Você pode usar o trailing stop sozinho? Não. Para usar o trailing stop, o seu break-even tem que ser ativado, tá bom? Vamos lá, trailing stop. Pontos para ativar o trailing stop. 100. Subir o stop loss. Quero que ele suba 50 pontos, tá? Então vamos lá. Vamos supor que eu fiz uma entrada de compra a 100 mil pontos. O meu stop loss, eu coloquei 500 pontos, legal? Então o meu stop loss ele vai ser, vamos colocar assim, o meu stop gain, né? Stop gain 500 pontos, ou seja, o meu stop gain é 100.500. E agora, e meu stop loss? É quanto? Meu stop loss eu coloquei 500 pontos também. Ou seja, vai ser no 99.500, tá bom? Vamos supor que o preço entrou a 100 mil pontos e começou a subir. Eu quero que ele suba, eu comprei. O meu break-even está em 50 pontos, ou seja, quando o preço chegar a 100 mil e 50, 100 mil e 50, o meu stop loss que estava
em 99.500 vai passar para 100 mil pontos, que é o meu preço de entrada aqui, tá bom? Vamos supor que o preço continue subindo. Eu não coloquei 100 pontos aqui, ó, pontos para ativar o trailing stop, e chegue a 100.100. Quando ele chegar a 100.100, eu quero que ele suba 50 pontos do meu stop loss. Então, meu stop loss estava a 100 mil, ele vai passar para 100.050. E quando o meu preço chegar a 100.150? De 100.150 para 100.050, que é o valor do meu stop loss, são quantos pontos? 100. Quantos pontos que eu coloquei aqui no trailing stop? 100. Então, quantos que eu quero que ele suba do meu stop loss? 50. Então, de 100.050, o meu stop loss vai passar para 100.100, tá bom? Então, é assim que ele funciona. Eu posso ligar ou desligar o meu High Low Activator, tá? Para filtrar, né, melhor as entradas. Aqui o período é a quantidade de candles, tá? Daquele tempo gráfico que ele vai fazer o cálculo do High Low. Lembrando que o High Low nada mais é do que duas médias móveis, tá, pessoal? É um cálculo de duas médias móveis. O método, ele vai, de acordo com o método, é um tipo de cálculo diferente que ele vai fazer. Deslocar, tá? -1 é um candle para a esquerda, 0 é o candle atual e 1 é um candle para a direita, tá bom? Filtro de agressão, corpo do candle anterior em porcentagem. O corpo do candle é essa parte do candle sem considerar os pavis, tá? Sem considerar os pavis. Então, se o corpo do candle tiver uma porcentagem, por exemplo, se eu colocar 50 aqui, tiver no mínimo 50% com relação ao tamanho total do candle, que também considera os pavis, ele vai fazer a entrada, tá bom? Isso ele vai olhar o candle anterior à entrada. Quando ele for fazer a entrada, ele olha o anterior. Se não tiver pelo menos 50% de corpo, ele não vai fazer a entrada, tá? Agora, negócios e porcentagem agressora. Essa parte que eu expliquei aqui, que eu mostrei aqui no painel. Que é aqui onde está a agressão, tá vendo? E porcentagem compradora e porcentagem vendedora. A agressão é a quantidade de negócios. Aqui, ó, vamos supor que eu coloco 500. E a porcentagem agressora, eu posso colocar aqui, por exemplo, 50, não, 60, vai 60%. Lembra, ó, essas duas opções não funcionam em backtest, tá, pessoal? O mercado tem que estar aberto para funcionar. Ele vai olhar o histórico de negociações, vai olhar os últimos 500 negócios, vai verificar a quantidade de contratos de compra e de venda que tem, dos compradores e vendedores, vai verificar qual que é a porcentagem de contratos que tem de compra, qual que é a quantidade de contratos que tem de venda, e vai verificar, e só vai fazer a entrada de compra caso a porcentagem compradora esteja no mínimo 60%. E só vai fazer uma entrada de venda caso a porcentagem vendedora esteja no mínimo de 60%. Meta mínima em dinheiro da operação. Eu tenho 6 opções aqui, ó. Meta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que em saldo da operação aqui, da meta 1, eu coloco R$100. É meta mínima em dinheiro da operação, tá? Operação em aberta. Operação aberta. Garantia de lucro mínimo, R$50. Saldo da operação, da meta 2, R$200. Garantia de lucro mínimo, R$100. O que eu estou falando? Quando o preço naquela operação chegar a R$100 positivo, se o preço voltar contra mim, eu quero que ele me garanta pelo menos R$50 positivo. Mas quando ele chegar a R$100 positivo e o preço não voltar e continuar subindo, se ele chegar a R$200 positivo, eu quero que ele me garanta pelo menos R$100 positivo. Então aqui é uma forma de você garantir parte do lucro que você já teve naquela operação, tá? Eu tenho aqui também a meta diária em dinheiro. Eu posso colocar aqui, por exemplo, lucro máximo da operação. Vamos supor que eu coloque aqui R$100. Então, se ele chegar a R$100 naquela operação, eu quero que ele zere aquela operação. Prejuízo máximo da operação. Vai, R$50. Se ele chegar a R$50 negativo naquela operação, eu quero que ele zere aquela operação. Só que tem o lucro máximo e prejuízo máximo do dia. Vamos supor que eu coloque R$500, tá? Se ele chegar a R$500 positivo naquela operação, eu quero que ele zere aquela operação, tá bom? Caso ele chegue a R$100 negativo na operação, não, desculpa pessoal, no dia, tá? Caso chegue a R$500 positivo no dia, eu quero que o robô pare de operar. Assim como se chegar a R$500 negativo no dia, eu quero que o robô também
pare de operar, que ele não opere mais naquele dia, tá bom? Aqui são as metas diárias, tá? Eu tenho o stop offset também de segurança, que é para você forçar o encerramento da operação. Vamos supor que eu coloco 50 pontos. Caso tenha algum problema de não fechar minha operação com stop loss ou stop gain, eu tenho a opção de você parar a operação de acordo com a quantidade de pontos que ele ultrapassar. Se, por exemplo, era para fechar a operação em 100.500 e chegou a 100.000, quando chegar a 100.550 e não fechar a operação, ele vai tentar fechar essa operação na marra, tá bom? Ele vai tentar fechar essa operação na marra, tá? Que às vezes dá algum na B3 costuma às vezes alguns problemas nos servidores das corretoras, então é uma forma de você ter uma segurança a mais aí, tá bom? Então legal, aqui no painel aquela parte de meta mínima em dinheiro da operação, ele vai começar a mostrar aqui os valores, tá? Saldo da operação, garantia de lucro. Caso for acionando as metas, ele vai mostrando os valores aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos rodar um backtest aqui rapidinho, só para mostrar para vocês verificar ele rodando. Eu vou fechar aqui a caixa de ferramentas, eu vou aqui em exibir, testador de estratégia, tá? Aqui eu tenho o robô, tá? Aqui eu vou escolher o robô, escolher aqui o N-Candles, o ativo. Normalmente, ó, usem sempre o índice from N, tá? Para que eles estiverem operando o mini índice, tá? O índice from N, aqui o tempo gráfico eu vou colocar de 5 minutos, tá bom? Aqui tá do dia 17/4 até o dia 21/4, vou deixar esse período aqui, tá bom? De teste. Latência, você pode colocar sem atraso, execução perfeita, ou pode colocar latência aqui, ó. Essa segunda opção que sempre vai mostrar a latência do seu servidor, tá bom? Modelagem, coloquem sempre cada tick, tá bom? Sempre cada tick. Depósito, aqui eu coloquei 3.000, né? Coloquei aqui a moeda BRL, coloquem sempre BRL, no caso de B3. Aqui a alavancagem não precisa colocar nada. Otimização deixem sempre desabilitado, tá? Valor para operar com robô, o mínimo eu acho assim, né? O mínimo do mínimo do mínimo seriam R$1.000. Mas de R$2.000 a R$3.000 eu acho um valor interessante, tá? Parâmetros aqui de entrada, vamos ver aqui. Modo de operação a favor da tendência. Tempo gráfico 5 minutos, relógio ligado. Vai começar a operar 9h30. Vai encerrar as operações 16h30. Horário de término das operações 17 horas. Horário de intervalo de operações eu não vou colocar nada. Os dias de operação eu vou colocar todos ligados. Painel 1. Enviar notificações no celular eu vou deixar desligado. Número mágico. Slippage 0, spread, latência, vou deixar tudo zerado aqui, é só um teste. Quantidade de clientes vou colocar 3. Escolha o tipo de operação compra e venda, eu quero que ele faça compras e vendas. Parar após X3 no dia eu vou deixar zerado, que eu quero que ele faça quantas operações forem necessárias. Contratos eu vou começar com 1, tá? Stop loss, stop gain 0.0, stop loss eu vou deixar zerado também. O volume máximo da operação vou deixar 5 aqui, né? O número máximo de posições conta edge eu não vou colocar nada. O break-even, vou deixar o break-even zerado, né? Tanto o break-even quanto o trailing stop. Vou deixar o high-low ligado com essas configurações. Filtro de agressão não vou colocar nada. Meta mínima da operação vou deixar zerado também. Aqui o lucro máximo da operação R$500, prejuízo máximo da operação R$400, tá? Vou deixar isso aí mesmo como um teste. Vamos ligar. E vamos verificar aqui, né? O robô operando aqui no backtest. Só para ter uma noção de como ele funciona. Vamos lá. Então legal, o mercado abriu aqui, né? O que ele está mostrando aqui, ó? O painel horário se movimentando, o tempo em segundos para fechar, né? Aquele candle. O relógio aqui tá ligado, né? O relógio aqui tá ligado, tal, tá indo, tá se movimentando. Não se preocupe muito com a velocidade. Esse computador que eu tô aqui, a velocidade, o poder de processamento dele é um pouco baixo mesmo, tá? Mas aqui ele fez uma venda. Vamos lá. Por que ele fez uma venda aqui, pessoal? Porque o high-low tá negativo e ele fez 3 candles negativos, tá vendo? Na sequência. Esse candle é negativo também, tá? Abriu aqui, fez uma venda. Esse candle não fechou negativo? Fechou. Abriu o próximo, fez outra venda.
Esse aqui também não fechou negativo, abriu o próximo, fez outra venda, tá bom? Então ele está seguindo, olha lá. Olha lá, fechou negativo. Esse aqui fechou positivo, tá? Por isso que o próximo não abriu uma venda, tá? Esse aqui fechou positivo. E vamos lá. Vamos lá, vamos vendo, continua indo. Continua indo, tá indo, não aconteceu mais nada, tá vendo? Beleza. Por que que ele fez uma venda aqui? Porque aqui ele fez 3 candles positivos. Esse candle é negativo. Esse candle aqui é negativo, pessoal, ó, tá vendo? Você consegue perceber que a abertura dele é maior do que o fechamento, tá? Quando a abertura é maior do que o fechamento, é um candle negativo, tá? É pequenininho, assim não tá dando para enxergar direito, mas esse candle aqui, ele fez só 5 pontos de diferença, mas é um candle negativo. Próximo negativo, próximo negativo. 3 candles negativos. Na abertura do quarto candle fez uma venda. Esse candle também não fechou negativo, então na abertura do próximo fez outra venda, tá vendo? Então vamos lá. Foi indo, foi indo, foi indo, ó. Não aconteceu nada, beleza. Chegou, bateu o lucro máximo da operação, fechou a operação. Mas Evandro, bateu R$492 positivo? Não era um 500? Sim, pessoal, é volatilidade. Até aqui no backtest, ainda na hora que vai fechar a operação, ele deu uma pequena diferença. Tá bom? Às vezes dá uma pequena diferença mesmo. Então vamos lá. Aqui ele apareceu, parabéns, meta batida, tá vendo? Nesse dia ele não vai operar mais. Ó, parou, acabou de operar no dia. A meta sua de lucro do dia já bateu. Agora, quando chegar no outro dia, ele vai começar a operar de novo. Tá? Vamos lá. Vamos lá, deixa ele fechar esse dia. Abrindo o próximo dia no dia 17, ele vai abrir no dia 19, né? Eu acho que é 19. Então no dia 19 ele vai voltar a operar. Ah não, dia 20 na verdade, né? Falei dia 19, dia 20. Então vamos lá. Vamos ver como é que ele vai proceder nesse dia. Beleza, beleza. Ok, olha aqui, pessoal. Ele fez 3 candles, ó, positivos, tá vendo? Não era para fazer uma compra na entrada do quarto? Se não tivesse com o high-low ligado, sim. Mas ele não fez por quê? Porque o high-low tá negativo, tá vendo? Então ele tem que, no caso que eu coloquei o filtro do high-low ligado, então agora sim, tá vendo? Ele fez 3 candles positivos, quando chegou a abertura do quarto fez uma compra. Por quê? Porque o high-low estava positivo, tá? Então vamos lá. Vamos vendo o comportamento dele. Ó, beleza. Fez 3 candles positivos, olha lá. Na abertura do quarto fez uma compra. Por que ele não fez uma compra no outro candle? Porque fechou negativo, né? Olha lá, ó, fez 3 candles positivos, fez mais uma compra lá em cima. Ó, fez mais uma compra. Tá vendo que ele tá com 4 contratos agora? No máximo que ele pode chegar são 5. Porque foi o volume máximo da operação que eu defini. Então vamos indo. Foi indo, beleza. Chegou a R$506, ó, fechou a operação. Parabéns, meta batida, acabou. Tá bom? Então 2 dias aí, R$1.000, você viu? Brincando, 998, né? Começou com 3.000. Então a ideia é essa daí, tá? Ele vai contando os candles e vai entrando. Obrigado aí pela atenção de vocês, tá? E que vocês tenham uma ótima noite.